como é que a gente faz para ganhar um salário mínimo todos os meses sem fazer mais nenhum esforço, somente investindo em fundos imobiliários. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Você vai ganhar todos os meses caindo na sua conta um salário mínimo adicional sem ter que fazer mais nenhum esforço para isso. E para isso a gente vai utilizar dois fundos imobiliários bem seguros e consistentes. O primeiro deles é o MXRF11, um fundo imobiliário de papel, e o segundo deles é o fundo imobiliário de shopping, mais conhecido como XPML11. Primeiramente, vamos conhecer o MXRF11, que é esse fundo aqui em tela. Hoje, para você comprar uma única cota desse fundo imobiliário, você vai pagar apenas R$ 9,14. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,69%. Você consegue um rendimento maior do que se investisse hoje num CDB aí de renda fixa de 100%. Hoje está valendo em torno de 13,15%. Pelo fato dos fundos imobiliários não ter a incidência de imposto de renda, você vai ter um rendimento maior nos fundos imobiliários do que num CDB de renda fixa, onde você vai ter que pagar o imposto de renda a depender do tempo que você deixar o seu dinheiro lá parado. O PVP hoje está exatamente em 1%, então você vai estar pagando exatamente aquilo que vale o valor patrimonial desse fundo imobiliário. Ele tem uma liquidez diária, ou seja, a quantidade de transações que acontecem na bolsa de valores desse fundo imobiliário está quase em 12 milhões transitando de MXRF11 todos os dias. E falar em valor patrimonial, tá aqui o valor patrimonial do MXRF11. Você compra uma cota de R$ 9,14 e você está pagando, você está comprando na verdade esse fundo imobiliário que custa 4 bilhões de reais. E para cada cota que você comprar de MXRF11, você vai ganhar aqui 9 centavos por cota. Tem meses aqui que ele pagou um pouco mais, 10 centavos. Fica entre 9 e 10 centavos todos os meses. Então você paga R$ 9,00 em uma cota e todos os meses o fundo imobiliário te retorna 10 centavos de retorno. E olha só que interessante que é esse gráfico aqui. Se você comparar esse fundo imobiliário MXRF11 com o IFIX, que é um índice que mede aí os principais fundos imobiliários, a gente vê que em vermelho aqui, que é o MXRF11, está com um rendimento muito superior do que a média do mercado de fundos imobiliários, que está aqui com apenas 2%, e o MXRF11 está com 40% nos últimos 5 anos. Então é um fundo imobiliário bem estável, que a gente vai aqui investir e saber quanto que a gente precisa colocar nesse fundo imobiliário para a gente ganhar os nossos R$ 1.518, que é o que está valendo o salário mínimo atualmente. E para a gente não ficar somente em um fundo imobiliário para a gente fazer essa simulação, vamos dar uma pequena diversificada investindo em um fundo imobiliário de shopping, que é o XPML11. Está aqui na tela então o XPML11, ele investe em shoppings, em diversos shoppings aí pelo país. Uma cota hoje você precisa de R$ 96,79. O dividend yield dos últimos 12 meses foi de 11,41. Ele está extremamente em promoção para você comprar nesse momento, está com 0,82 de valor patrimonial, então está num excelente momento aí para você avaliar e adquirir esse fundo imobiliário. Ele tem uma liquidez diária na bolsa de valores de 11 milhões todos os dias circulando de um investidor para outro desse fundo imobiliário. E se a gente descer aqui um pouco abaixo aqui no site do Investidor 10, a gente confere que esse fundo imobiliário tem o valor patrimonial em quase 6,50 bilhões de reais. E por cada cota adquirida desse fundo imobiliário você vai ganhar 92 centavos todos os meses. Fazendo aqui o comparativo com o IFIX, que é o índice que mede aí os principais fundos imobiliários da Bolsa de Valores, a gente vê que nos últimos 2 anos ele esteve acima do índice IFIX. Então é um fundo imobiliário bem consistente, sólido e que está rendendo acima da média do mercado. Então a gente vai começar investindo em MXRF11 para a gente descobrir quanto que a gente vai precisar investir para conseguir o nosso salário mínimo todos os meses, sem ter que fazer mais nenhum esforço para isso, tá?
Então a gente vai preencher aqui o valor da cota. A gente viu lá no site Investidor 10 que é de R$ 9,14 por cada cota de MXRF11. O último rendimento foi de 9 centavos. Também a gente conferiu essa informação lá no site do Investidor 10. A gente vai colocar mensalmente aqui um valor bem acessível de R$ 300 para a gente investir e aportar todos os meses comprando novas cotas de MXRF11. A gente vai investir aqui num prazo de 15 anos, vamos colocar os nossos R$ 300 todos os meses sem se preocupar durante 15 anos para a gente ter uma aposentadoria aí adicional de um salário mínimo. E cotas iniciais a gente vai começar investindo R$ 1.000. Aqui no site ele pede para colocar em cotas, mas a gente já faz essa conversão de R$ 1.000 para cotas aqui de forma simples. Então a gente vai pegar os R$ 1.000 aqui que a gente vai começar inicialmente e dividir pela quantidade de cotas de MXRF11 para saber quantas cotas que a gente vai conseguir comprar inicialmente. E aqui está o valor, a gente vai comprar aqui um total de 109 cotas. Vamos começar com 109 cotas e a partir do segundo mês a gente vai comprando novas cotas com os R$ 300 e reinvestindo os dividendos que esse fundo imobiliário vai nos pagar, tá? Já está aqui setado o reinvestimento dos dividendos e olha só que legal. No primeiro ano a gente está aqui investindo fixamente R$ 300, reinvestindo aqui o valor de cada cota e também os dividendos que a gente vai recebendo todos os meses. Então, olha só, no final do primeiro ano a gente já vai ter um total de 537 cotas. A gente começou com 109 e depois de apenas um ano a gente já tem 537 cotas. No final do primeiro ano a gente já vai ter aqui de dividendos quase R$ 50 todos os meses caindo na nossa conta. No segundo ano a gente vai ter o seguinte cenário, ó. A gente já vai ter um total lá no final do 24º mês de 1.020 cotas, um dividendo aqui mensal de R$ 91,80. E você vai ver como que a bola de neve dos juros compostos e dos reinvestimentos dos dividendos vai trazer um resultado bem interessante para a gente. Então olha só, depois de 5 anos investidos, qual que é o resultado que a gente vai ter? A gente já vai ter aqui 2.861 cotas de MXRF11, vamos ganhar aqui mensalmente R$ 257. No 10º ano, reinvestindo ali todos os meses, a gente vai ter o seguinte resultado, ó. A gente já vai ter 7.818 cotas de Max Renda. Vamos ter aqui mensalmente R$ 700 caindo na nossa conta todos os meses, sem falhar nenhum mês. E quando a gente chegar no último ano de investimento, que é no 15º ano, será que a gente vai ter os nossos R$ 1.500, o nosso salário mínimo, sem fazer mais nenhum esforço? Bora conferir aqui, ó. Então, depois de 15 anos, a gente já vai ter 16.742 cotas de MXRF11 e a gente já vai ter R$ 1.506 caindo na nossa conta todos os meses, sem fazer mais nenhum esforço para complementar aí a sua aposentadoria ou ser a sua aposentadoria principal, sem ter mais nenhum esforço. Vamos ver quanto que a gente vai ter investido. Olha só como os juros compostos faz a magia acontecer aí nos investimentos. De investimento aí dos R$ 1.000 iniciais e dos R$ 300 todos os meses que a gente for inserindo, a gente vai ter investido R$ 54 mil. E o valor total investido, somado os R$ 54 mil e os dividendos que a gente foi tendo todos os meses durante esses 15 anos, a gente vai ter aqui total investido quase R$ 100 mil durante todo esse período. É dinheiro, não é? Será que vamos conseguir atingir a mesma marca de R$ 1.500, ou seja, um salário mínimo, também investindo em XPML11? Bora conferir. Estamos aqui com o XPML11 que está no valor da cota de R$ 96,79 e vamos colocar nos nossos investimentos as informações para a gente saber se a gente vai conseguir atingir a marca do nosso salário mínimo. Então vamos colocar aqui R$ 96,79, que é o valor da cota.
O último rendimento a gente já sabe que é de 92 centavos por cota. A gente vai investir aqui R$300 todos os meses nesse fundo imobiliário, num prazo de 15 anos, o mesmo prazo utilizado do MXRF11, e a quantidade de cotas a gente vai fazer o cálculo aqui agora, que é o mesmo cálculo que a gente fez com MXRF11. Então, aqui a gente vai pegar R$1.000, que vai ser o nosso investimento inicial, e dividir pelo valor da cota, que é de R$ 96,79. A gente vai conseguir inicialmente comprar 10 cotas de XPML11, reinvestindo os dividendos. A gente vai ter o seguinte resultado aqui, ó. No primeiro ano, a gente vai atingir a marca de 50 cotas desse fundo imobiliário e vamos receber R$46 todos os meses de dividendos. No quinto ano, a gente já vai ter atingido uma marca bem interessante aqui, ó, de 266 cotas de XPML11 e R$244 de investimento aqui de dividendos todos os meses pingando na nossa conta. Depois de 10 anos investindo nesse fundo imobiliário de shopping, a gente vai ter atingido 718 cotas e R$660 de dividendos todos os meses. No 15º ano, investindo em XPML11, a gente vai ter 1.516 cotas e R$1.394 de dividendos. Não vamos conseguir atingir a marca de R$1.500, que é o nosso salário mínimo e a nossa meta. Então a gente tem duas alternativas nesse momento. Ou a gente aumenta o valor de investimento mensal que a gente vai fazer em XPML11, ou a gente vai estender o prazo aí de 15 anos, pode ir para 20, 25 anos, para conseguir atingir a nossa meta. Eu vou optar para a gente segurar um pouquinho os gastos aí e conseguir aportar um valor um pouquinho maior aqui. Então vou botar aqui R$340 mais ou menos, vou colocar mais R$40 todos os meses em XPML11, vou manter o prazo de 15 anos, não quero ter mais tempo aí para atingir o nosso salário mínimo e vou recalcular aqui. Vamos ver então aqui no 15º ano se a gente vai conseguir atingir a nossa marca de R$1.500. Então a gente vai ter aqui um total de 1.711 cotas de XPML11 e vamos conseguir atingir aqui os nossos R$1.574, até ultrapassou um pouquinho a marca aí do salário mínimo e atingimos a nossa meta de um salário mínimo também com XPML11. Tivemos aqui que aumentar um pouquinho o nosso investimento mensal, mas faz parte, eles têm aí valores diferentes de retorno, de dividendos, etc. Então é normal aí, até porque você precisa diversificar a sua carteira de investimento e não somente investir em um fundo imobiliário apenas, tá? Então a gente vai ter aqui R$61.000 investidos em XPML11 e somado com os dividendos, ou seja, com todos os lucros que a gente obteve durante todo esse período de 15 anos, a gente vai ter atingido a marca de R$105.000 em XPML11 e aqui os dividendos mensais de R$1.574.